encontrar em sala de aula, eu vim aqui para a gente resolver a prova da ESA de 2019, tá bom? Eu vou comentando as questões, explicando como é que chega a resposta correta, tá bom? Então, vamos começar com a questão 37, e a questão 37 é uma questão de interpretação de texto, sim? Está pedindo para marcar a opção correta. A opção correta aqui, como dá para ver nas duas primeiras linhas do texto, é a letra B. Porque na letra B está dizendo que os voluntários e os bombeiros estão trabalhando juntos para encontrar as pessoas desaparecidas. E é exatamente isso que diz na primeira e na segunda linha do texto. Tá bom? Então essa aqui a gente nem tem como falar muita coisa. É a letra B, a única alternativa correta. Tá bom? A questão 38 é uma questão de gramática. A questão 38 envolve o conhecimento sobre o verbo to be. Verbo que vocês adoram. O que o verbo to be significa? O verbo to be significa ser ou estar. Certo? Ser, estar. E o significado dele vai ser determinado a partir do contexto, né? Qual é o contexto em que está sendo usado? Aí, dependendo, vai significar é ou está, sou ou estou, tá bom? Então, a frase que vocês têm que completar aqui é uma frase bem simples, ó. Eu tô querendo perguntar a sua nacionalidade. Você é americano? Isso, essa é a pergunta. Verbo ser, então tem que usar o verbo to be. Como é que eu faço perguntas usando o verbo to be? Para fazer perguntas usando o verbo to be, eu tenho que usar o verbo to be da seguinte maneira. Ele tem que vir na frente do sujeito. Sim? Eu estou perguntando para você, eu estou perguntando se você é americano ou americana. Então é assim que eu vou construir uma frase com o verbo to be. Olha só. Frases interrogativas, para a gente deixar escrito bem bonitinho. Eu preciso do verbo to be, mais o sujeito da frase, mais o complemento que eu não vou escrever aqui, porque a gente tem que focar nisso aqui. O que acontece é que o verbo to be ele tem três formas diferentes. E essas três formas estão de acordo com a pessoa sobre a qual você está falando, certo? Então, eu vou aproveitar essa oportunidade e a gente vai conjugar rapidinho o verbo to be juntos. Esses aqui são os pronomes pessoais em inglês, certo? Então, I, eu, you, que é você, ou pode ser tu também, he, ele, she, ela, it, que é um pronome que a gente tem especificamente em inglês. Ele pode ser traduzido como ele ou ela, ou até isso ou isto, mas tendo em mente que ele é usado quando a gente está falando sobre coisas, objetos, lugares, qualquer coisa que não seja humana. Eu uso it. We, nós, you, vocês, ou pode ser vós também, depende, e they, que significa eles. Esses aqui são os pronomes pessoais em inglês, certo? E aí agora eu vou conjugar o verbo to be de acordo com esses pronomes aqui. Então, olha só. I am, eu sou ou estou. You are, você é, você está. Esses três aqui, que são conhecidos como terceira pessoa do singular, a conjugação deles no verbo to be é o mesmo. He, she, ele, ela, ou esse aqui para objetos, coisas, is. Tá bom? We, you, they, nós, vocês e eles, também acaba tendo a mesma conjugação. Porque todos se referem ao plural. Sim? Esses aqui são os pronomes pessoais e é dessa maneira que eu vou conjugar o verbo to be de acordo com o pronome ao qual eu estou me referindo. Certo? Voltando aqui um pouco para a pergunta com o verbo to be, essa aqui é a estrutura da pergunta. Nesse exemplo, eu usei or you, porque eu estou falando com você. Se eu estivesse me referindo a ela ou a ele, a conjugação do verbo to be muda, mas a estrutura é a mesma. Olha só, vou colocar aqui.
Quero perguntar se ela é brasileira, eu vou seguir a mesma estrutura, só vou mudar a forma do verbo to be e o sujeito, porque é ela e não você. Is she Brazilian? Sim? Da mesma coisa com os outros. Are they American? Are we American? Tudo bem? Então, a resposta certa da questão 38 dessa prova da ESA de 2019 é a letra B. Assim que eu tenho que fazer essa pergunta. Em inglês. Aqui. Ah, não, esse aqui é da 37, me confundi. Da 38 também é a letra B, ó. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai para a questão 39. A questão 39 é sobre adjetivo, mais especificamente sobre o grau comparativo dos adjetivos. Como é que a gente faz uma comparação assim em português? A gente diz que fulano é mais inteligente que cicrano, ou que fulano é mais bonito que cicrano, certo? A gente tem uma estrutura específica para marcar essa comparação quando a gente está usando adjetivos em inglês. Então, eu tenho várias frases aqui e eu tenho que marcar a única que está gramaticalmente correta. E os erros de todas essas frases aqui está relacionado ao mesmo assunto tópico gramatical, que é esse aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço o grau comparativo de adjetivos em inglês? Eu tenho que levar em conta uma coisa muito importante, que é o número de sílabas do adjetivo. Então, num adjetivo mais curto, com uma sílaba só, ou com no máximo duas, é assim que eu vou fazer a comparação. Camila's dress is cheaper than mine. Eu estou falando que o vestido de quem? Da Camila é mais barato do que o meu. Sim? Como é que eu marquei a comparação aqui com esse adjetivo? O adjetivo aqui é cheap. Para aqui. Mas eu estou dizendo que o dela é mais barato que o meu. Eu pego o adjetivo, coloco esse sufixo aqui, e essa partícula aqui que seria o que ou do que em português. Sim? Camila's dress is cheaper than mine. Eu posso fazer isso com vários outros adjetivos mais curtos. Com uma sílaba só, com no máximo duas sílabas, por exemplo. Aqui, my sister is older than me. Eu estou dizendo que a minha irmã é mais velha que eu, certo? O adjetivo é esse aqui, ó, velho ou velha. Mas eu não estou querendo simplesmente dizer que minha irmã é velha ou não é. Eu estou querendo dizer que com relação a mim, ela é mais velha, certo? Então, para fazer isso, para estabelecer essa comparação, eu tenho que usar esse sufixo aqui, ó. O adjetivo é old, sufixo e o than, porque afinal de contas eu estou comparando a idade dela e a minha, certo? Tudo bem? O que acontece é que eu tenho adjetivos que eles têm um número maior de sílabas, que ultrapassam duas sílabas. E aí, para esses adjetivos, a regrinha vai ser um pouquinho diferente. Que eu tenho até um exemplo aí na questão. Ó, vamos dar uma olhada na questão B. Ó. Going by train is more expensive than by car. Então, aqui eu tenho o adjetivo expensive, que é o contrário de cheap. Se cheap é barato, expensive é caro, certo? Expensive tem muito mais de duas sílabas, certo? Então, como é que eu vou estabelecer essa comparação? Eu preciso do more, o adjetivo, e aqui eu não tenho um sufixo, eu não coloco nada no finalzinho do adjetivo, e o than. E aí eu consigo estabelecer essa comparação. É mais caro do que de carro, certo? Um outro exemplo. Ela é mais bonita do que aquela atriz americana. Beautiful também é um adjetivo que tem um número maior de sílabas. Ele é maior do que cheap e é maior do que old. Então, para estabelecer a comparação, de novo, eu preciso do more, do adjetivo,
E aqui eu não altero em nada o adjetivo, não acrescento em nada o adjetivo. E o than. More beautiful than that American actress. Tudo bem? Então, a letra B está errado porque é um adjetivo, desculpem, curto. E com adjetivos curtos eu não preciso usar o more. O more é só com adjetivos longos. Essa estrutura com adjetivos longos no sentido de ter um maior número de sílabas. E early é um adjetivo curto, então a letra B está errada. A letra C está errada porque se eu quero dizer mais velho é assim que eu digo, e não more old. More é só quando é um adjetivo longo, tá bom? A letra D está errado porque é assim que eu digo mais caro. Essa é exatamente a frase da letra D. E a letra E também. Fast é um adjetivo curto. Se é um adjetivo curto, é assim que eu faço a comparação. Eu não coloco more. Então a letra E está errada. A única que sobra pra gente como alternativa correta é a letra A, que é exatamente essa aqui que a gente usou. Camila's dress is cheaper than mine. A resposta correta aqui é a letra A. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, a gente já vai para a última questão. A prova da ESA é mais curtinha, tem poucas questões de inglês, então a gente já vai finalizar. A questão 40 e última, a prova de 2019 da ESA. Então, na questão 40 eu tenho uns espaçozinhos e eu tenho que preencher com a forma correta do verbo, certo? Ó, então, vamos lá. Primeiro de tudo, esse textinho e todas essas frases, elas estão no mesmo tempo verbal, que é um tempo verbal muito importante e essencial em inglês, que é esse aqui, ó. O simple present. Que eu uso para falar sobre ações ou situações que estão acontecendo no momento de agora, no presente, rotina, hábitos e outros contextos também. Então, eu estou querendo dizer aqui que Mr. Harris, qual é o verbo que eu tenho que preencher? Gosta. Ele gosta de quê? De trens. É uma afirmação no presente, ok. Eu tenho que preencher, deixa eu mudar de caneta aqui, com esse verbo aqui, que é o verbo gostar. Beleza. Mas eu tenho que ter atenção à forma desse verbo por causa da pessoa sobre a qual eu estou falando. Sobre quem eu estou falando? Eu não estou falando sobre mim mesma, eu não estou falando sobre vocês diretamente. Eu estou falando sobre ele, certo? Mr. Harris é o mesmo que ele. Ele gosta de trens. E o que acontece aqui? No presente, em frases afirmativas, na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it, que é aquele pronome que a gente usa quando está falando sobre uma coisa, um objeto, um lugar, qualquer coisa que não seja humano. Como é que vai ficar o verbo aqui? Nesse contexto, presente em frases afirmativas. Eu vou usar o verbo com S. Eu preciso acrescentar o S quando eu estou me referindo a ele, ela ou ao objeto, por exemplo. Então, Mr. Harris, eu não posso colocar só como like para dizer que ele gosta de trens. A forma correta do verbo aqui é likes. He likes trains, porque eu estou falando sobre ele. É diferente, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Quando eu estou falando sobre mim mesma, I like trains. Assim, eu não altero a forma do verbo. Estou falando de mim, eu gosto ou não gosto de alguma coisa, tá bom? A gente só tem que guardar aqui, vai ter essa diferença só aqui, porque os demais pronomes, como a gente já montou ali, vão funcionar dessa maneira, eu não vou mexer no verbo, tá bom? Tá, aí o próximo, Mr. Harris likes trains, ele está dizendo que he's afraid of airplanes, ele tem medo de aviões e não gosta de ônibus. Como é que eu vou dizer não gosta de ônibus aqui?
Aqui eu tenho uma frase negativa, certo? E é uma frase negativa ainda no presente. Ele não gosta agora, nessa situação presente ele não gosta de ônibus, certo? Então o que acontece? Quando eu estou fazendo uma frase negativa no presente, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um verbo auxiliar para me ajudar a estruturar essa frase. Que ajuda é essa? Eu tenho duas ajudas, que é o don't e o doesn't. Esses são os meus dois verbos auxiliares que eu vou usar em frases negativas quando? No presente. Quando eu vou usar um, quando eu vou usar o outro? Eu vou usar o doesn't só com esses três pronomes aqui, só com he, she, it. Doesn't e o verbo principal. Eu acrescento S, eu mexo no verbo principal? Não, sob hipótese alguma. Eu só mexo, coloco o Szinho, o he, she, it, na afirmativa. Na negativa não precisa. Eu já tenho doesn't aqui, ele já me dá a ajuda que eu preciso. Eu não preciso alterar o verbo principal. Ah, e o don't? O don't eu vou usar em frases negativas no presente quando eu estou me referindo a nós, eles, ou quando estou falando de mim mesma. Quando eu estou me referindo aos pronomes que sobraram. Então aqui, ó, vou colocar para ficar bem organizadinho, certo? E também não altero o verbo principal. Estou dizendo que Mr. Harris, que é ele, não gosta. Se é ele que não gosta, é assim que eu vou formar essa frase negativa. He doesn't like buses. Sim? Tá, ele não gosta de ônibus, mas ele adora, ele ama trens. Aqui é uma frase afirmativa. É uma frase afirmativa ainda se referindo a ele. Então a gente vai seguir essa regrinha aqui, ó. O verbo mais S, porque eu estou me referindo a ele. Eu não estou falando de mim mesmo. Certo? Tudo bem? Então, é isso. Essa foi a correção da prova da ESA de 2019. Eu sei que alguns conteúdos a gente não conseguiu chegar porque a gente não teve tempo, mas assistam esse vídeo com carinho. Refaçam as questões, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau, gente!